Oi, hoje a gente vai falar desse profissional que tem a faca e o queijo na mão, ou melhor, a faca e o texto na mão. E é exatamente por isso que às vezes ele é ou muito amado ou muito odiado. Vamos falar agora sobre o editor de texto. Gente, dentro de um jornal ou de um programa que faça um conteúdo de entretenimento, o profissional editor, ele é fundamental. E quando eu falo editor, é o editor de texto jornalístico, né? O editor, ele tem a capacidade de pegar aquele material que o repórter traz da rua e é ele que vai avaliar aquele conteúdo todo, aquele texto, fazer o casamento do texto com as imagens em parceria com o editor de imagem. É um trabalho que funciona em dupla, né? O editor de texto e o editor de imagem. Legal! Bem louco! E essas duas funções juntas é que estabelecem esse conteúdo final a partir do material que chega da rua, que é trazido pelo repórter e às vezes até com toda uma equipe na rua como produção, reportagem, tem o cinegrafista, tem o auxiliar e todo esse material que é colhido na rua é levado então para que o editor de texto, que muitas vezes ele passa o texto com o repórter. O que é passar o texto? É ver, ler o texto ou escutar o texto do repórter e fazer ajustes para melhorar esse texto ou até mesmo cortar informações que para o editor não são necessárias naquele material. Então o editor ele tem total autonomia sobre esse material quando chega na mesa dele. E a partir dali, ele toma algumas decisões em relação ao conteúdo, ao tamanho da matéria, do material também. Se ele achar que está muito longo, ele pode cortar. Se ele achar que está muito curto, ele pode aumentar alguma coisa, uma entrevista, um sobe-som. Ou seja, ele tem a autonomia e a responsabilidade, diga-se de passagem, de fazer com que aquele material que chegou, ele seja melhorado na ilha de edição. Então, aquilo que a gente fala sempre, né, é que o editor ele acaba sendo o responsável, né, pelo trabalho que vai ao ar. Então, por conta disso, quem tem grandes poderes também tem muitas grandes responsabilidades. E é até uma brincadeira, né, com a parábola que tem lá no Homem-Aranha, que o tio Ben, né, fala pro Homem-Aranha quando ele ainda é jovem, que ele percebe que ele conquistou aqueles poderes ali depois de ser picadinho lá pela aranha. Ele diz assim mesmo: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é mais ou menos o que acontece com o editor. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele tem esse poder todo de mexer no material, se alguma coisa for ao ar errado, também é dele a culpa do material ter saído errado, ou seja, toda a responsabilidade é dele. Se o repórter grava uma passagem e essa passagem está errada, tem alguma informação errada, saiu com algum problema técnico assim na imagem, é o editor que é o responsável por detectar aquele erro e cortar aquele erro dali, tirar ele de lá e, se preciso, até tirar a passagem toda do repórter. E é aí que dá muita treta, meu irmão. É aí, por exemplo, que o editor, quando vê um errinho ali, ou de ortografia na hora que o repórter escreveu, corrigiu, se não corrigiu, quando chega lá, se tiver algum erro na pronúncia da palavra ou um erro também na construção da frase, o editor vai lá e passa o cerol, passa a tesoura. Aí quando o repórter tá lindo lá na casa dele, pleno, né, achando que ele tá assistindo ali, que ele vai ver a matéria dele do jeito como ele colocou, ele vê que tem alguma coisa diferente ali. Aí ele faz o quê? Alguns entendem que alguma coisa aconteceu de errado, entram em contato, tiram dúvida, ou até mesmo o editor já passou para ele, né, esse erro, ele não foi surpreendido. Mas alguns casos que eu já vi acontecerem
E aí que fiquem ligados. Por que a comunicação entre os profissionais é importante? Porque tem repórter que está assistindo o jornal, esperando para ver a matéria dele, e quando ele vê, saiu uma coisa ali, a tua passagem não saiu, tirou um off teu que tu escreveste, que tu estava achando que tu estava arrasando. Aí tu começa. Porque o editor cagou no material. Procura primeiro saber o que aconteceu. E depois, aí tu analisa. Não, poxa, acho que do jeito que tava, podia ficar melhor assim, assim, assado. Não precisava ter cortado. É um diálogo entre vocês, entre os profissionais. Mas geralmente, quando corta, é porque tem algum problema. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o editor, ele tem essa responsabilidade de colocar o material, porque senão vai pegar pra ele. Porque se for ao ar com o erro não é do repórter, o erro é do editor. Então, repórter, te aquieta aí, porque o cara tem responsabilidade. Então, fazendo o checklist daquilo que é responsabilidade do editor, é responsabilidade dele, por exemplo, passar o texto com o repórter e verificar se o repórter está escrevendo aquilo que condiz com o interesse da matéria, com o que está na pauta, com as informações, verificar se as informações estão corretas, números, dados, se está tudo certinho. É de responsabilidade do editor corrigir possíveis erros na escrita mesmo, né, na construção da matéria, ou até mesmo melhorar o que já está bom. Se o editor tem uma visão diferente da do repórter e acredita que fica melhor se essa entrevista ficar no início da matéria e não no final, tudo isso é possível. O editor tem autonomia total para fazer isso. E claro, existe um bom senso nisso tudo, existe um diálogo entre esses profissionais para que tudo saia da melhor maneira possível. Além disso, o editor, quando chega o material lá, depois que ele já corrigiu o texto, já fez o que tinha que fazer, quando ele senta na ilha de edição, ele observa também o casamento desse texto com essa imagem, se for na televisão, né? Se for no jornal impresso, ele editou o texto, ok, bacana, vai para publicação. Se for na TV, ele ainda precisa juntar texto e imagem, e é aí também que às vezes acontecem alguns problemas, porque os textos às vezes não condizem com as imagens que tem, ou as imagens são insuficientes para cobrir o texto, e aí outro problema que às vezes também acaba no corte, né? Tendo que cortar alguma coisa para salvar a matéria, e ninguém quer isso, né? Por isso que é importante esse diálogo para que o repórter entenda na rua o que necessita até chegar à ilha de edição um material robusto. Fora isso, o editor também tem responsabilidade em escrever o texto da cabeça, muitas vezes, que a cabeça nada mais é, para quem não é da área, a cabeça é aquele texto de chamadinha da reportagem que é lido pelo apresentador quando ele está sentadinho lá no balcão ou em pé apresentando o jornal. Ele também escreve a cabeça, que é supervisionada pelo editor-chefe do jornal. É mesmo, é? Depois de tudo isso, o editor também, dependendo da emissora, algumas têm padrões de trabalho, de rotina de trabalho diferentes, mas no geral o editor e o editor de imagem se responsabilizam em subir a matéria, ou seja, colocar ela ali no espelho, deixar tudo certinho para a geração da imagem lá no Twitter no momento em que o jornal estiver no ar, se for no caso da televisão. Se não, repetindo, como eu disse, no jornal impresso, ele edita, né, e envia o texto já direto para a formatação do jornal impresso, que ali o texto todo vai ser formatado pelos editores-chefes de cada setor, né, cada área, cada editoria.
Então, gente, o trabalho do editor, ele é muito bonito, porque além de ser um profundo conhecedor de textos, da língua que a gente fala, no nosso caso o português, né, deles serem profundos conhecedores da língua portuguesa, geralmente o editor é aquela pessoa mais experiente, que já tem uma certa experiência, vivência de jornalismo e que por isso tem essa autonomia toda para corrigir os repórteres, corrigir várias situações. Não pode, por exemplo, um editor ter menos conhecimento jornalístico e textual do que o repórter. Como é que ele vai editar o repórter se ele sabe menos que o repórter? Então, É mesmo? Então, gente, eu espero que eu tenha colaborado, que vocês tenham entendido como é que funciona o trabalho do editor de textos em jornais, em produção de conteúdo. E, é claro, lembrando que essa é uma função extremamente importante, que eu admiro demais. Quero mandar um beijo, uma sessão beijo, mandar beijo para meus amigos editores de texto maravilhosos, que sempre dão aquele toque final no material, que dá um brilho, na verdade, em tudo aquilo que o repórter faz na rua. Nós não seríamos nada sem vocês. Ai, que lindo! Agora, gente, lembrando que o projeto Em Off é um projeto grande, que engloba não só esses textinhos, esses vídeos que eu faço para vocês aqui nas redes sociais, como também um material que eu faço, textos exclusivos, materiais exclusivos para minha turma, o meu grupo, que também funciona no WhatsApp e no Telegram, que é um grupo de estudos sobre comunicação e, em específico, também jornalismo. E quem quiser participar do grupo, o link está na bio, participa com a gente para receber conteúdo exclusivo e ainda bater papo e fazer essa mentoria comigo, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar de um assunto muito, muito, muito legal, que é o ao vivo. Eu adoro, mas tem muita gente que tem medo, e tem até profissional que já é antigão, que sempre sente aquele friozinho na barriga e aquele medinho de fazer um ao vivo. Quem é você no ao vivo?